Igreja Presbiteriana Vinde em Vinhedo. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, deixe seu like, aperte o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com um amigo. O vídeo já vai começar. Na sua Bíblia, no Salmo de número 128, nós terminamos a nossa série de exposições na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E nós só começaremos uma nova série em Ruth no primeiro final de semana de agosto. Então, até lá, os sermões serão sermões sortidos. E dentre esses sermões sortidos, hoje nós veremos o Salmo de número 128. Salmo de número 128. O salmo todo é um salmo curto, 6 versículos apenas. E nesse salmo nós nos deteremos pelos próximos 40 minutos. Salmo de número 128. Acharam? Um detalhe aí importante. Esse negrito que está na sua Bíblia não é palavra de Deus. Esse negrito, e na minha Bíblia está temor de Deus e felicidade no lar, isso é uma inserção da sociedade bíblica. O que é escritura? Esse itálico que está aí na sua Bíblia é chamado Cântico de Romagem. É provável que alguém tenha outra tradução que esteja Cântico dos Degraus ou Cântico das Escadas. Qualquer um desses nomes é o mesmo cântico. Então, esse Cântico de Romagem é a escritura. Nós vamos ler a partir desse título, Cântico de Romagem, ok? Salmo de número 128. Do 1º ao 6º versículo, começando do itálico. Cântico de Romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, fomos conduzidos pela liturgia até este momento. Adoramos o Senhor, confessamos os nossos pecados, recebemos a outorga do perdão, agradecemos ao Senhor, cantamos a Jesus, o Rei da Glória e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e chegamos até a sua palavra, no momento em que nós, como teu povo, queremos e precisamos lhe ouvir. Eu lhe suplico que nesse instante eu seja a boca do Senhor, vox Dei, voz de Deus. Apesar de quem eu sou, apesar das minhas falhas, apesar das minhas limitações, apesar das minhas misérias, fale com o seu povo e me use para a glória do seu nome. Essa é a oração que eu faço em temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o que são ou o que vem a ser esse cântico de romagem ou cântico dos degraus, cântico da escada. Por que dos degraus ou da escada? Porque Jerusalém, geograficamente, fica mais alta do que grande parte do território de Israel. No monte mais alto de Jerusalém, no Monte Sião, o templo do Senhor fora construído. Primeiramente por Salomão, depois foi reconstruído no tempo de Esdras, Neemias, Zacarias e Zorobabel. Posteriormente fora modificado e embelezado no tempo de Herodes
e no ano 70 ele foi destruído pelos romanos, ano 70 da nossa era, construído cerca de 900 anos antes de Cristo e destruído 70 anos depois de Cristo. Os judeus peregrinavam até Jerusalém, até o templo, em vários períodos do ano. Eles faziam romarias, por isso que o texto é cântico de romagem, cântico dos romeiros. E, ao mesmo tempo, cântico dos degraus, porque Jerusalém ficava mais alta. Então, o povo se dirigia a Jerusalém, e à medida que eles iam avançando, superando os degraus, à medida que eles iam subindo as montanhas, eles iam entoando os cânticos de romaria. Do Salmo de número 120 até o Salmo de número 134, nós temos esse bloco chamado Cântico de Romagem. Para nós entendermos o Salmo de número 128, é necessário que nós retrocedamos pelo menos nos 2 salmos anteriores, Salmo de número 126 e Salmo de número 127. O Salmo de número 126 é muito bonito. Os primeiros textos são lindos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. É um cântico de agradecimento, de exaltação a Deus. Mas na segunda parte, o salmista faz um pedido a Deus. Qual é o pedido? Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, como aquelas chuvas que vinham de tempos em tempos e molhavam o deserto. Restaura a nossa sorte como essas chuvas molham o deserto. É um pedido na segunda parte do Salmo. A resposta do Senhor vem, a primeira parte dela, no Salmo de número 127. Versículo de número 2, Deus responde: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Para a gente entender, o que o Senhor está dizendo é: a bênção que o homem tanto quer não vem do trabalho do homem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A resposta não vem do esforço humano. Versículo de número 2, o finalzinho, Deus diz: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Então junte esses 2 salmos. Salmo de número 126 é um pedido: Senhor, nos abençoa. Salmo de número 127, o Senhor vai abençoar vocês sem que vocês trabalhem. A pergunta é, ok, qual é a bênção do Senhor? Que bênção é essa? O povo está pedindo bênção. Deus está dizendo: eu vou abençoar, mas eu vou abençoar enquanto vocês dormem. Que tipo de bênção é essa? Ou melhor, o que é a bênção do Senhor? Mas para a gente tentar contextualizar isso com o próprio Salmo de número 128, nós podemos propor o seguinte tema: qual é o ideal de felicidade bíblica que traz bênção ao homem de Deus? O que vem ser felicidade? O que vem a ser felicidade, que é a bênção de Deus para a vida do homem? Para que a gente consiga compreender o caminho que o Salmo está nos levando, é necessário nós perguntarmos primeiro ao mundo: o que o mundo entende como felicidade? Ora, o mundo entende que felicidade é um estado de espírito durável, é uma satisfação, é um equilíbrio, é um jeito de viver em que inquietude, sofrimento, raiva, são todos transformados em risos e em alegria. Para o mundo, felicidade é um estado de espírito.
Para o mundo, felicidade é um estado interior. Para o mundo, felicidade está mais relacionado com as emoções que não enxergam o mal, ou melhor, superam o mal, do que com uma vida feliz ou do que um ser feliz. A Bíblia não entende felicidade como um estado de espírito. A Bíblia entende que felicidade verdadeira só pode existir em Deus, não no homem. Olha que coisa interessante essa ideia de felicidade no mundo. Para o mundo, felicidade é um estado de espírito interior. Para a Escritura, felicidade só pode ser encontrada de forma exterior a nós, isto é, em Deus. Deus não pode dar felicidade para alguém à parte de si mesmo, senão isso não é felicidade. Felicidade verdadeira é aquilo que Deus diz, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus doa. E isso está aqui demonstrado no Salmo de número 128, versículo 1. Olha comigo na sua Bíblia. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ora, bem-aventurado pode ser entendido como é feliz esse homem. Como esse homem é feliz. A felicidade no mundo é um estado de espírito conquistado nas coisas, e você já deve ter ido por esse caminho. Você já deve ter buscado felicidade em coisas ou em pessoas. Você já deve ter buscado felicidade comprando alguma coisa, comendo alguma coisa, falando com alguém. Você já buscou felicidade em coisas materiais. E você fez isso porque qualquer pecador fez isso debaixo do sol, debaixo do céu. Uma outra ideia dessa felicidade como estado exterior é não ter felicidade onde buscar. Isto é, se a felicidade é um estado interior, se a felicidade é algo que está mais relacionado com a minha interioridade, se eu buscar viver uma vida contemplativa, uma vida de meditação, eu também serei feliz. O poeta mesmo já disse que ser feliz sem motivo é o real motivo da felicidade. Felicidade é um estado de espírito para o mundo, estado de espírito que pode ser obtido nas coisas ou na ausência delas. A Bíblia diz, não, o homem feliz, o homem que de fato é feliz, não é feliz porque tem um estado interior feliz, não é feliz porque conquistou felicidade nas coisas, ou não é feliz porque conquistou felicidade a despeito das coisas. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Aqui nós temos duas faces da mesma moeda. É possível sermos felizes. Contudo, a felicidade só pode ser adquirida no temor ao Senhor e no andar nos seus caminhos, e no andar nos caminhos do Senhor. Em primeiro lugar, o que vem a ser temor ao Senhor? O que significa temer a Deus? Bom, em primeiro lugar, temer a Deus não tem nada a ver com medo. Nós não tememos a Deus no sentido de ter medo dele. Temer ao Senhor está mais relacionado com um respeito solene. E se você tem filhos pequenos, você vai perceber o que é esse temor ao Senhor pela forma com que seus filhos se achegam a você. Seus filhos se achegam a você de uma maneira respeitosa, é quase uma solenidade. Ele chega e fala, pai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ele não faz isso porque ele tem medo de você. É um respeito, é uma honraria, que ela não é só demonstrada em palavras, mas ela é demonstrada até mesmo na atitude do corpo. Para a gente tentar sair um pouco do cotidiano doméstico, podemos entrar no cotidiano jurídico. Quando alguém entra diante ou perante um juiz, a atitude
diante do magistrado é uma atitude de respeito, não é uma atitude de medo. Você não está com medo do juiz, mas você tem um respeito solene. Você vai chamá-lo por meritíssimo, você vai pedir com licença, você vai se sentar, você vai se vestir, você vai se comportar de uma forma que representa que você está diante de uma autoridade. Voltando para o texto, felicidade na Bíblia existe. O homem feliz só é feliz em Deus e ele só é feliz no temor ao Senhor. Se você perguntar por aí se as pessoas acreditam em Deus, todas elas, ou a grande maioria, vão dizer que sim. Mas isso não é princípio da felicidade. Felicidade verdadeira é temer ao Senhor. Aliás, não só a felicidade, mas a própria sabedoria. Temer ao Senhor não é ter medo. Temer ao Senhor é um respeito num relacionamento amoroso, cordial, que envolve fala, gesto e comportamento. Mas, em segundo lugar, o homem feliz, que é feliz em Deus porque anda nos caminhos de Deus. Em outras palavras, porque vive de acordo com a vontade de Deus. E aqui, irmãos, nós temos que ser um pouco mais incisivos ou um pouco mais profundos com a nossa própria forma de enxergar quem Deus é e a teologia. Deus é amor, sim, é verdade, mas Deus é fogo consumidor, e isso também é verdade. Nesse sentido, Deus ama coisas e detesta outras. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que Deus detesta? Sim, Deus detesta o aborto, e isso a gente não precisa gastar muito tempo com isso. Deus detesta, por exemplo, a divisão entre raças, uma raça se achar superior à outra. Deus detesta, por exemplo, aquilo que profana o seu santo templo. O Senhor Jesus entrou dentro do templo, viu os cambistas transformando a casa de Deus em casa de câmbio, em casa de negócios. Ele prepara uma zorrague, um chicote com as pontas ou de metal, com as pontas tendo objetos penetrantes, e vai chutar os cambistas, vai virar a mesa e vai esmurrá-los, colocando-os para fora. E a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. A Bíblia diz que Jesus não cometeu pecado. A ira de Deus é uma realidade. O que significa, então, andar nos caminhos do Senhor? Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Mas, de repente, você pode estar puxando na sua memória o texto de Mateus capítulo 5, que diz: ouvistes o que foi dito, amai os vossos irmãos, ou o vosso próximo, e odiai os vossos inimigos. Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai os que vos perseguem, orai por eles e fazei o bem, orai pelos vossos inimigos. Como é então que eu posso juntar essas duas ideias? Deus ter ira de alguém e, ao mesmo tempo, eu não posso odiar, porque a Bíblia diz que Deus me ordena a amar os meus inimigos. Aqui o ponto é claro e fácil de entendermos. Eu devo odiar aquilo que Deus odeia, não odiar aquilo que eu odeio. Eu não tenho direito de ter inimigos. Os meus inimigos têm que ser primeiramente os inimigos de Deus. Os meus inimigos eu devo amar, perdoar e fazer o bem. Os inimigos de Deus eu devo exigir que Deus dê conta deles. Como, por exemplo, o gigante Golias. Eu não tenho como orar pelo gigante Golias. Eu não tenho como amar o gigante Golias, nem fazer o bem a ele. Como, por exemplo, Satã, eu não tenho como orar por Satanás, fazer o bem para ele, ou amá-lo de forma alguma. Eu devo detestá-lo, odiá-lo, porque Deus o detesta. Eu devo, então, andar nos caminhos do Senhor, vivendo uma vida que faz ou que reproduz o que Deus ama,
e rejeita o que Deus detesta. Então aqui a gente já consegue ter pelo menos o pano de fundo, tá? Nos abençoe, ó Deus, é o pedido do Salmo de número 126. Salmo de número 127, vou abençoar, mas sem o trabalho de vocês. A minha bênção é felicidade. O mundo acredita que felicidade é um estado de espírito, conquistado nas coisas ou na ausência delas. A Bíblia diz, não, felicidade verdadeira é conquistada em Deus, conquistada no temor do Senhor e conquistada no andar dos seus caminhos. Ok, mas o que é então essa bênção que gera felicidade ou essa felicidade abençoadora? O que é a vida feliz para a Bíblia? O que é a vida bem-aventurada e abençoada? Para nós entendermos isso, nós temos que separar a vida em duas esferas. Primeira esfera, a esfera pessoal, familiar e atual. Ok? A esfera pessoal, familiar e atual. A segunda esfera, a esfera pública e futura. A primeira, pessoal, familiar e atual. A segunda, esfera pública e futura. Vamos entender então o que é felicidade ou qual é a bênção de Deus que ele promete dar ao seu povo. Versículo de número 2, 3 e 4. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha como a vida bíblica ela é simples. A vida feliz, a verdadeira felicidade que se obtém somente em Deus, temendo ao Senhor e andando no seu caminho. A felicidade verdadeira, que é a bênção que o povo de Deus requer e é aquilo que Deus promete, é trabalhar, casar e ter filhos. Em primeiro lugar, versículo de número 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás. Irmãos, não tem nada mais contrário à Escritura do que achar que o trabalho é maldito. Isso é uma loucura. O trabalho não é maldito. O obter a renda por meio de um trabalho que exige de nós sangue, suor e lágrima é que é a maldição. Não o trabalho, mas a forma pelo qual nós obteremos o nosso recurso. Do suor do teu rosto comerás, foi o que o Senhor disse a Adão. A terra vai produzir cardos e abrolhos, espinhos, e você vai ter que ferir a terra, você vai ter que agredir a terra para a terra te dar o sustento. Você vai ter que brigar com ela. O trabalho não é maldito. A obtenção do recurso é que foi amaldiçoada. Se o trabalho for entendido como maldito, o Senhor Deus realiza atos malditos, pois Jesus disse que eu trabalho porque meu Pai trabalha até agora. O trabalho não é maldito. E trabalhar e viver às próprias custas é o objetivo da verdadeira felicidade. Ou, em outras palavras, é a grande bênção que Deus dá ao homem, à mulher. Trabalhar e trazer o sustento para o próprio lar por meio do seu trabalho é felicidade, segundo as Escrituras. Eu não sei você, mas não tem coisa mais agradável do que você receber o seu salário e conseguir pagar as suas contas. Não há nada mais gratificante do que você receber o fruto do seu trabalho e conseguir, por exemplo, comer uma pizza em família, ir num restaurante, proporcionar um final de semana. Essas coisas simples é exatamente o início daquilo que Deus chama de felicidade. Vida pessoal, particular e atual. Trabalhar e viver do próprio trabalho é a primeira parte da vida feliz. Segundo lugar,
tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. A primeira parte, tua esposa, felicidade verdadeira envolve trabalhar e casar. Casar gera felicidade. Olha como esse mundo está de fato de pernas para o ar. Felicidade a gente obtém nas coisas. A Bíblia diz que o homem feliz é aquele que trabalha e produz as suas próprias coisas, ou produz do suor do seu rosto, do trabalho das tuas mãos, ele sobrevive. A sociedade diz que a felicidade está numa vida introspectiva, pessoal, numa subjetividade. A Bíblia diz que felicidade está em repartir, em viver uma vida a dois, trabalhar e casar, ter esposa, ter marido. Isto é sinônimo de felicidade. E a Bíblia já nos ensinou isso, que é bem melhor serem dois do que ser apenas um. Casamento é sinônimo de felicidade. E em terceiro lugar, ainda no versículo de número 3, a mulher será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda de tua mesa. Ter filhos é o terceiro padrão de felicidade. A gente olha para um negócio desse assim e fala, o que é felicidade para a Escritura? Bom, felicidade verdadeira existe, ela está em Deus. A felicidade é a bênção de Deus na nossa vida. Pois bem, que bênção é essa? Trabalhar, casar e ter filhos. A vida simples, a vida cotidiana comum. E olhe como a Bíblia diz, a mulher é como a videira frutífera. A mulher é como uma parreira de uvas. A mulher é como alguém que gera fruto sempre. E filhos em abundância são sinônimos de felicidade. A metáfora aqui é que os filhos são como rebentos da oliveira. Eles brotam da oliveira, mostrando a continuidade da vida, do nome, do legado daquele que casou, teve filhos e criou esses filhos. Eu não sei se você percebeu, mas o Salmo de número 128 nada está fazendo do que dizer que o padrão de felicidade é o padrão do Éden. Trabalhar, casar e ter filhos. Não mudou essas coisas. Ter filhos e muitos filhos. Eu disse isso pela segunda vez, agora eu vou ter que explicar. Se eu tivesse dito uma vez só, eu podia escapar da explicação. Como eu insisti, é melhor eu parar e explicar. Irmãos, nós devemos entender que filhos são bênção. E que aquele que tem muitos filhos é como o guerreiro que possui muitas flechas na sua aljava. É como alguém que vai conseguir prosperar. Por que nossa sociedade não tem muitos filhos? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque filho dá trabalho e nós somos ensimesmados. Nós gostamos das redes sociais. Nós sentamos na mesa do jantar e muitas famílias estão todos nas redes sociais e não conseguem trocar uma palavra. Nós, de 50, 40, 60 anos, e os mais novos, nós somos todos ensimesmados. Todos. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, nós acreditamos que quem sustenta a nossa vida somos nós mesmos. Não. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os trabalhadores. O Senhor dá enquanto nós dormimos. Não depende de nós o sustento familiar no sentido de finalidade. Compete a nós trabalharmos, porque o sustento vem do Senhor. E eu nunca vi um justo mendigar o pão. A Bíblia sempre nos ordenou a famílias grandes. E ter famílias grandes é o ideal de felicidade e de bênção nas Escrituras.
quer a nossa cultura queira ou não, ser pai de pet é uma excrescência bíblica e uma loucura das maiores já vistas no mundo. Olha como termina essa primeira parte da vida feliz. Versículo de número 4. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aqui essa palavra como é interessante porque eu posso interpretá-la de duas formas. Como a maneira ou como quantidade. Primeiro, como maneira. Desta maneira será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que maneira? Trabalhando, casando, tendo filhos, exatamente como o ideal do Éden, exatamente como aquilo que Deus deu, exatamente como Deus determinou ao homem. Mas em segundo lugar, como quantidade. E aí a gente precisa dar uma acentuada na leitura. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? Como em quantidade. Como forma, como quantidade. Pois bem, primeira esfera então, vida particular, vida atual e vida familiar. Qual é a segunda forma que Deus traz felicidade e bênção? Na vida pública e na vida futura. Versículo de número 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos. Bom, só para a gente trazer de volta a ideia de que felicidade ela vem do Senhor, o versículo de número 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião, isto é, o lugar da habitação de Deus, a Jerusalém, o templo no Monte Sião, é o lugar de onde Deus abençoa o seu povo. É do Monte Sião, é do monte do templo que Deus derrama as suas bênçãos. Felicidade verdadeira existe. Não tem o menor problema de querê-la. Ela só não está nas coisas do mundo, que geram uma satisfação pessoal, e nem na ausência dela, que gera a mesma satisfação. Felicidade verdadeira só pode existir no Senhor, numa vida que teme a Deus e numa vida que anda nos seus caminhos, numa vida que sabe que é do trono de Deus que advém as bênçãos. Essa vida feliz e abençoada tem duas esferas. A primeira esfera é a esfera pessoal, atual e familiar, por meio de uma vida que casa, que trabalha e que tem filhos. A segunda é pública e futura. E no versículo 5 mostra exatamente esse aspecto da felicidade na vida pública. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Para que veja a prosperidade da igreja, do povo de Deus, durante os dias de tua vida. A felicidade verdadeira, nessa segunda esfera, só pode ser obtida numa vida pública que está relacionada com a igreja. O homem feliz é o homem da igreja. A mulher feliz é a mulher da igreja. O que eu estou dizendo aqui? Que você deve abandonar tudo para viver na igreja? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas é impossível ser feliz sem se relacionar com a igreja, sem vivenciar a igreja, sem experimentar a igreja e sem prosperar junto com a igreja. A prosperidade da igreja é a prosperidade do povo, a prosperidade do povo é a prosperidade da igreja. Essas coisas se misturam. Felicidade verdadeira é trabalhar, casar, ter filhos e no domingo vir na igreja. Vir na igreja no domingo e viver a igreja por longos anos. Eu fui pregar há algumas semanas atrás, num domingo à noite, no aniversário de organização de uma igreja de 27 anos. E os fundadores estavam lá. Eles estavam lá, algumas famílias apenas. Eles foram congregação durante 5 anos e depois organizaram e agora se tornaram igreja há 27 anos, 32 anos de história, aquele povo.
E não há coisa mais legal do que você conversar com um fundador de igreja, desde que ele seja crente, de fato, e ele vai dizer, nós começamos aqui, era uma garaginha, aí daqui nós construímos o prédio, a gente conseguiu comprar esse terreno, compramos o terreno de trás, construímos a escola dominical, demorou 5 anos o prédio da escola dominical, pastor fulano de tal que nos ajudou, hoje a gente está comprando o terreno do lado. O que Deus está dizendo, que a bênção que vem do Senhor é uma bênção para que nós experimentemos a vida na igreja durante muito tempo e que nós vejamos a prosperidade dessa igreja. Irmãos, nós vamos experimentar isso em algum momento da nossa história. Nós vamos experimentar um crescimento em algum momento da nossa história. Hoje nós somos em 100 membros, praticamente. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Vai chegar um tempo que mais gente vai vir. Vai chegar um tempo que a gente vai mudar o prédio. Vai chegar um tempo que as salas vão ficar prontas e a gente vai mudar as salas. Vai chegar um tempo de reforma. Talvez chegue um tempo de compra desse prédio ou de compra de outro prédio. Essas coisas são quase que normais numa plantação de igreja. O que é normal é que quando essas coisas começam a acontecer, a gente começa a ter disputas dentro da igreja, vaidades, a gente começa a ter tristeza. Eu gostava tanto que o púlpito era daquele lado, agora o púlpito mudou de lado, eu não gosto mais. Eu gostava tanto do piano, agora não tem mais piano. Eu gostava tanto quando as crianças faziam isso, eu gostava daquilo. Irmãos, felicidade verdadeira é frequentar a igreja, vê-la crescer e desfrutar desse crescimento sem imaginar que a igreja cresceu por causa de si mesma. Ser feliz é trabalhar, casar, ter filhos e ser alguém da igreja. E ser alguém que vê a igreja crescendo. Crescendo de duas formas. Crescendo por meio da vinda de outras pessoas e crescendo por meio dos filhos dos teus filhos. Aqui eu vou abrir um parênteses, e sei que isso será usado contra mim num tribunal futuramente. Eu sei disso. Mas mesmo assim eu corro risco. Eu sou nascido em 1978, eu sou um homem jovem. Eu tenho 43 anos, nem 44 eu fiz, eu sou jovem. Eu vou repetir isso pela terceira vez, eu sou jovem. Pois bem, ditos essas coisas, é uma experiência nova, interessantíssima, eu poder conviver com minha neta que vai nascer. Sou jovem. Se alguém me chamar de avô, o conselho da igreja vai te receber. Não é nada de avô. Sou jovem. No máximo um tio. No máximo. E essa experiência tem sido diferente porque a Bíblia diz que uma das coisas mais espetaculares é você sentar na mesa com teus filhos, com o filho dos teus filhos, com o filho dos filhos dos teus filhos. Você se lembra daquelas fotos das famílias antigas? Elas eram formadas por centenas de pessoas. Vinha primos de tudo quanto é lugar. Nós nos perdemos nessa história. E hoje o ideal de família para nós é marido, mulher, uma criança, um cachorro só. Olha o que a Bíblia diz. A bênção futura aqui, a bênção pública é ir à igreja. E a bênção futura é poder conviver com seus netos, com os seus bisnetos. Olha que legal. Minha mãe não é tão jovem assim. Eu sou jovem. Minha mãe não. Minha mãe será bisneta. Bisavó. Bisneta. Bisavó. E talvez, se Deus der à minha mãe mais 20 anos, minha família é longeva, eles morrem tudo depois dos 100, talvez ela possa ver a filha da filha da sua filha. Isso é vida, isso é felicidade, isso é alegria, isso é bênção. E se eu disse que a primeira parte estava relacionada com o Éden, a segunda parte está relacionada com o novo céu e a nova terra. Eu não costumo fazer isso, eu sempre exponho o texto. Mas hoje eu acho necessário a gente voltar. Voltar não, a gente avançar.
para Isaías 65. Abre a sua Bíblia em Isaías 65. A partir do versículo de número 17. Enquanto você procura, felicidade verdadeira existe em Deus. Essa felicidade verdadeira existe em Deus, ela tem um padrão, que é trabalhar, casar e ter filhos. Ah, irmãos, um detalhe aqui. E quem não pode ter filhos? É infeliz? Não. Pois Deus dá filhos na fé. Abre o parênteses aqui, vale a pena eu explicar isso. Um cardeal católico mandou uma carta para João Calvino amaldiçoando João Calvino. E essa maldição do cardeal dizia alguma coisa mais ou menos assim: graças a Deus que um demônio como você não teve filhos, pois os teus filhos iriam imundiciar a terra. João Calvino não teve filhos. E Delete, sua esposa, tinha 2 do primeiro casamento. Ela era casada com um pastor anabatista que foi morto no meio das perseguições. Os filhos que Calvino teve, todos eles morreram. Ela engravidou algumas vezes, mas nenhum deles vingou. Então, Delete não deu herdeiros para João Calvino não teve herdeiros. E o cardeal diz para ele: você, um demônio como esse, foi amaldiçoado. Graças a Deus que você não tem filhos. Calvino escreve numa carta: é verdade, os do corpo nenhum, os da fé somam-se mais de 10 milhares. Ter filhos envolve filhos que não nasceram do nosso corpo. Ok? Porque de repente você pode não ter filhos e não poder ter filhos. Não é o padrão, isso não te transforma em feliz. Os da fé somam-se 10 milhares. É o que Calvino diz. Pois bem, a primeira parte da felicidade é o Éden. A segunda parte da felicidade eu disse para você que é a Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Versículo de número 17, Isaías 65. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Deus falando que vai criar uma coisa no futuro. Lá não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus não está dizendo que nós teremos amnésia. Deus está dizendo que a gente não vai ter saudade. Esse saudosismo de dizer: ai, como era bom lá na terra, no mundo de pecado, como era bom viver naquele lugar. Isso não vai existir. Ninguém vai ter esse tipo de pensamento. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente. Os crentes vão se deliciar nisso. Porque eu crio para Jerusalém alegria e para o povo regozijo. Eu me deliciarei em Jerusalém, diz o Senhor. Me alegrarei no meu povo, diz o Senhor. Nunca se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Ninguém vai chorar na Nova Jerusalém. Versículo 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Opa! Criança? Não haverá mais nela criança. Vamos continuar. Nem velho que não cumpra os seus. Nascimento e envelhecimento na Nova Jerusalém, é isso que o texto está dizendo? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão. Construirão casas. Plantarão vinhas e comerão seu fruto. Vinho e suco de uva na Nova Jerusalém. Não edificarão para que os outros habitem. Não plantarão para que outros comam. A longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos. Eles verão a prosperidade, desfrutarão da prosperidade, trabalhando, casando, tendo filhos, plantando, colhendo, comendo. Não trabalharão debalde, versículo de número 23. E se você tem dúvida que na Nova Jerusalém terão filhos, versículo 23, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles para sempre. Qual é o padrão da felicidade? Éden e Nova Jerusalém. Trabalhar, casar e ter filhos, viver na igreja, trabalhar, casar e ter filhos. Esse é o padrão de felicidade bíblica. E se você quiser um último texto aqui,
O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha com o boi, pó será a comida da serpente. Vocês já receberam aqueles folhetinhos das Testemunhas de Jeová? Que tem o boi e o leão comendo juntos? Aquele foi o único lugar que as Testemunhas de Jeová acertaram teologicamente até hoje, naquele folhetim. O restante eles erraram em tudo, mas ali eles acertaram. Na Nova Jerusalém, pessoas casam e se dão em casamento. Ai, pastor, mas e no céu? O céu é seu estado provisório, meu caro. Você não vai morar no céu. Você vai para o céu, depois você vem para a Nova Jerusalém. E aí você vai viver em novo céu e nova terra para sempre. Como que o Salmo termina? Eu sei que ao dizer essas coisas, eu tenho que responder tanta pergunta, e eu estou à disposição. Depois você pode me perguntar à vontade. Está tudo bem. Pode me perguntar. E eu vou ter o maior prazer de responder. E é uma delícia a gente pensar que Deus nunca revogou o macho e fêmea, que Deus nunca revogou o mandato cultural de crescei-vos e multiplicai-vos e dominar a terra. É maravilhoso nós pensarmos que em algum momento da história eu poderei amar a minha esposa perfeitamente, poderei ter filhos perfeitos, poderei viver com os meus filhos para sempre e poderei ver os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos. E por aí vai. Como é que o Salmo termina? Paz sobre Israel. E por que ele termina com paz sobre Israel? Ora, porque felicidade traz paz. Porque paz traz felicidade. Porque bênção apazigua. E esse apaziguamento alegra. Aqui é uma mistura só. A bênção do Senhor, a felicidade e a paz caminham juntas. Felicidade verdadeira existe, meu irmão, e não é pecado buscá-la. Você pode desejá-la. Ela está no Senhor. Temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Você pode ser feliz. E essa felicidade, ela é manifesta numa vida simples. Trabalho, casamento e filhos. Numa vida que publicamente frequenta a igreja, vem à igreja, vê a prosperidade da igreja, na esperança de que a igreja se multiplique e a gente possa ter filhos, e os nossos filhos possam ter filhos, e os filhos dos nossos filhos possam ter filhos, e nessa estrutura que liga o Éden e a Nova Jerusalém, nós somos felizes. Agora a grande pergunta é, qual é o único meio de nós hoje ligarmos Éden e Nova Jerusalém para obtermos a felicidade? A resposta é fácil. Jesus é o segundo Adão. Jesus é aquele que nos leva para o Éden. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que governa a Nova Jerusalém. O dia de hoje pode ser um dia de felicidade se eu e você resolvermos abraçar aquele que é o único que liga novo céu e nova terra à antiga criação. É o único que liga a perfeição do Éden com a perfeição do novo céu e da nova terra. O único que é capaz de nos fazer voltar ao jardim no dia de hoje. E é importante você saber que Cristo entrou no jardim da aflição para que você voltasse ao jardim do Éden. Cristo entrou no jardim do sofrimento para que você pudesse entrar no Éden do segundo Adão e no reino do novo céu e da nova terra, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo é a dobradiça que liga Éden e novo céu, que nos dá a felicidade imediata, que nos dá a felicidade de uma vida simples, tranquila, que casa, trabalha, tem filhos, vai para a igreja. E esse será o nosso destino eterno. Nós faremos isso para sempre. Feche seus olhos, vamos orar. E a gente encerra esse momento de reflexão. Restaura a nossa sorte, foi o que o salmista gritou no Salmo de número 126. No Salmo de número 127, o Senhor disse, eu vou restaurar, mas vocês não precisarão trabalhar. Eu vou fazer isso. Eu sou a fonte da bênção. Eu sou a fonte da felicidade. E a verdadeira felicidade dos crentes não é viver nesse mundo conforme esse mundo.
é viver nesse mundo sendo um eco do Éden e um prelúdio do novo céu e da nova terra. Um eco do Éden porque a gente trabalha, casa, tem filhos, vai para a igreja. E um prelúdio do novo céu e da nova terra porque a gente casa, trabalha, tem filhos, vai para a igreja. É isso que é a vida feliz. Essa é a vida que tem paz. Essa é a vida bem-aventurada. Essa é a vida alegre. Isto é vida. E só tem um que pode nos dar essa vida. Aquele que, de fato, possui vida em si mesmo. O segundo Adão, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que, por ter entrado no jardim da aflição, nos deu acesso ao novo Éden. Aquele que conquistou para nós, por meio do sofrimento, do sangue da sua carne, conquistou para nós bênçãos indizíveis. Conquistou para nós vida eterna. Deus, ajude tanto a mim e a meus irmãos a entendermos que a vida feliz é muito simples. É uma vida em Deus, que teme a Deus, que anda nos caminhos do Senhor e procura amar o que Deus ama, procura odiar o que Deus odeia, tendo uma vida que se relaciona com Deus e com o outro nos próprios padrões que Deus estabeleceu. Isto é, trabalhar e viver do suor do próprio rosto, casar, ter filhos, ir para a igreja, ter netos, bisnetos e por aí vai. Se muitos de nós sonham em, no fim da vida, ter um sítiozinho, ir lá trazer os seus netos, lá trazer os seus irmãos, lá continuar a sua vida, é exatamente este o padrão. É isso. Aquieta o nosso coração, apaga as luzes desse mundo que nos deixam cegos e nos faça entender que felicidade é muito simples. É muito simples. E ela está disponível para todos que se aproximam de Jesus Cristo, pois ele é o segundo Adão e ele é o Rei da Nova Jerusalém. Ele é o elo de ligação do Éden e do novo céu e da nova terra. Ele é aquele que pode nos dar esta promessa maravilhosa e o desfrute atual dessas promessas, hoje, nele, e garantir essa bênção para sempre. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.